Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Minas, certo? Vamos agora fazer a última parte desse vídeo aula, né? Que é a parte de cinemática vetorial, para fechar o conjunto da playlist primária, né? Onde a gente aborda a cinemática escalar e a cinemática vetorial, a parte de conceitos básicos, né? E classificação de movimentos. Bem, para aqueles que ainda não assistiram a aula gravada, né, a aula síncrona da semana passada, talvez tenham um pouco uma defasagem em relação à engenharia de Minas em relação à engenharia metalúrgica ou vice-versa, que agora não vou me lembrar de cabeça. Mas parece que tem uma turma que ainda não viu essa parte. Então, não tem problema nenhum se as pessoas não viram essa parte, né? Se uma das turmas não viram essa parte, né? Isso aqui é exatamente essa é a ideia, de você passar essa playlist aqui. E eu vou complementar essa playlist, dessa videoaula que vai estar disponibilizada na playlist, eu vou complementar com as aulas síncronas que eu vou passar para vocês, né? Que a gente vai ter normalmente e que vão ser gravadas e que vão estar exclusivamente lá no canal da disciplina lá do Teams, da equipe Teams. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Bem, um vetor posição é um vetor, né? O que é um vetor? Primeiramente, né? Um vetor, o que é isso? É um objeto matemático que vocês viram no curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, provavelmente, ou Cálculo Vetorial, não sei se esse é o nome da disciplina. E que ele é utilizado para você o que? Expressar, né, grandezas cuja haja necessidade de você definir um sentido e uma direção, certo? Que no caso aí é a velocidade. Nesse caso, não só a velocidade, né, mas todas as grandezas relacionadas com a parte da cinemática, que é posição, velocidade, aceleração e também o vetor de deslocamento, ou deslocamento vetorial. Certo? Então isso seria mais ou menos o vetor, né? O vetor seria um objeto matemático que visa sanar essa questão de como você representar, digamos assim, a posição de um determinado objeto num espaço que não seja só unidimensional, num espaço onde você tenha 2 dimensões, 3 dimensões, em um espaço que é caracterizado como um espaço vetorial, né, que é chamado de espaço vetorial. Bem, eu não vou entrar em muitos detalhes dessa questão, certo? Porque já tem um vídeo sobre revisão, sobre essa parte, que também se encontra lá no Teams, ok? Então, qualquer coisa vocês dão uma olhada lá. Então, vamos supor que eu tenho um vetor R, né, no espaço XYZ. Então, eu tenho uma partícula, né? Ela sai de um ponto P1, que vai ser definido por x1, y1 e z1. E ela tem uma trajetória, né? E vai para o ponto P2, né? E aí você vai ter um x2, um y2 e um z2, certo? É um espaço 3D. A gente está falando do espaço 3D x, y, z. Certo? Se a gente for colocar um observador aqui, ou a origem do sistema de coordenadas, que coincidentemente será a origem do sistema do espaço vetorial que eu estou abordando, né? Claro que isso aqui é só uma analogia para poder facilitar. Então eu vou ter esse vetor, que eu vou chamar de R1, certo? E aqui, posteriormente, eu vou ter um outro vetor. Um outro vetor.
chamado R2, que vai denotar a posição R2, ok? Então esse aqui seria o meu R2, meu vetor R2. Aqui é um vetor R1 e R2. Como que a gente escreve os vetores R1 e R2 em relação a x, y, z, certo? Antes disso, né, o que a gente tem? A gente tem o nosso espaço tridimensional, né, 3D. Eu tenho um z, eu tenho o meu y, e aqui eu tenho o meu x, certo? Aqui é o x, aqui é o y, e aqui é o z, corretamente? Bem, então, da mesma forma como se constrói uma casa com tijolos, né? Você tem que construir o espaço vetorial, né? O espaço da qual a meu objeto ele se desloca, né? Então você utiliza um conceito chamado vetor unitário ou versor, certo? Que cada coordenada dessa aqui, que é o sistema cartesiano, eu vou ter uma coordenada, né, em z, em y e x, né? São as coordenadas x, y, z. Então no z eu vou ter um unitário, né, que eu vou chamar de k. No eixo y, ou na coordenada y, dizemos, eu vou ter um unitário j. E em x eu vou ter um unitário i. Esses unitários, pessoal, eles são ortogonais entre si. Ou seja, se você juntar a origem de todos esses vetores, vocês vão construir exatamente a mesma dimensão que vocês estão vendo aqui, a mesmo senso espacial que vocês estão observando para x, y, z, vai ser no caso se vocês juntarem todos os vetores unitários. Reparem na palavra que eu falei, juntar quer dizer unir a origem desses vetores, certo? No sentido sempre positivo das coordenadas, ok? Então, no caso aí, você vai ter uma construção em que você vai verificar, em que vocês irão verificar uma ortogonalidade desses três versores unitários. Da mesma forma como x, y, z são ortogonais entre si, os unitários também, certo? Porque os unitários, eles são a base do espaço, para a construção do espaço vetorial, certo? Então, isso é importante que vocês saibam. Então, como é que eu posso representar o vetor R1? O vetor R1, ele vai ser escrito dessa forma, ó. Não vou colocar em vermelho não, para não confundir com o K ali, vou colocar na cor branca mesmo. Então, o vetor R1, ele vai ser o que? Ele vai ser um x1, certo? Que multiplica o unitário i, certo? Mais um y1, que multiplica o unitário j, mais que um z1, que multiplica o unitário k, certo? Esses termos x1, y1 e z1 são as componentes dos vetores, certo? Do vetor R1 no eixo y, perdão, no eixo x, depois do R1 no eixo y, e depois do R1 no eixo z. Então esses aqui são as componentes. Esses termos aqui, repare que eu estou colocando aqui, ó, vou até circular aqui em volta. Não é o i, certo? Não é esse cara. E esse termo aqui, que é o z1, são o que a gente chama de componentes. Componentes do vetor, certo? Eles são escalares, ok? São representações escalares, são números ou quantidades, né? Então são escalares. Quando eu pego um escalar e multiplico por um vetor, no caso específico aqui, particular, é o vetor unitário i, eu vou ter agora o que? Um vetor, certo? Então, esse conjunto aqui, que agora estou circulando, é o vetor. Isso aqui é um vetor. E aí, se a gente fosse ser rigoroso, como é que seria a representação vetorial, né? Usando um pouquinho mais de rigor, na verdade a resposta já é essa aqui. A gente pode reescrever isso aqui como sendo de outra forma. Eu posso dizer que, olha, eu tenho um vetor, uma componente x do vetor R mais uma componente
um vetor, não é componente, eu posso uma componente vetorial, vamos usar essa expressão. Eu tenho uma componente vetorial do vetor R na coordenada x, certo? Mais uma componente vetorial do vetor R na coordenada y e, consequentemente, o último, uma componente vetorial do vetor R na coordenada z, certo? Isso aqui é só um preciosismo, tá, pessoal? É só um preciosismo para dizer que se a gente está trabalhando num espaço tridimensional, né, um espaço 3D, então, e esse vetor se desloca nesse espaço, ou naquele instante de tempo, a minha posição P1 é representada por aquele vetor, isso quer dizer que ele vai ter uma componente, né, que tem que colocar até um aqui que eu esqueci, então vai ser um R1, 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 certo? Porque é o vetor R1. De forma análoga, a gente vai ter a mesma coisa para o vetor R2, ok? Então, o vetor R2, ele é o que? Vai ser um x2 unitário i mais um y subíndice 2 unitário j mais um z2 unitário k, certo? Então, isso aqui seria a representação do vetor R2 no sistema cartesiano 3D, x, y, z, certo? Conforme as coordenadas que vocês estão vendo ali no ponto 2. Ok? E aí, como é que seria o vetor que une as duas, digamos assim, unir, né, entre aspas, né? Que está relacionado, que expressa o ponto P1 até o ponto P2, né? Então a gente tem um outro vetor aqui agora que vai unir os dois pontos, né? Gente, essas passagens aqui vocês podem pular depois, e até mesmo a minha voz, se vocês acharem que ela está um pouco vagarosa, um pouco abaixo da velocidade normal, vocês podem aumentar também a velocidade de reprodução. Então eu tenho dois pontos, né? O P1 e o P2. Agora eu vou fazer um outro vetor, certo? Um terceiro vetor que vai sair de P1 até P2. Ok? Esse vetor aqui, ele é o que? Ele é o vetor R2 menos o vetor R1, que eu vou chamar simplesmente de delta R, certo? O delta R é o que? É a diferença do que? Do vetor R2 menos o vetor R1, certo? Cuidado que quando a gente fala diferença, na verdade é uma soma com o vetor R1 com R2, só que de uma forma particular você tem o que? O R2 com sinal negativo na frente, ok? Novamente, para quem tiver alguma dúvida em relação a isso, vocês deem uma olhada novamente lá na parte de revisão. Então aí o que acontece? Esse deslocamento a gente vai ser o que? Esse delta R aqui, que eu escrevi aqui, é o que vamos chamar de vetor de deslocamento, que vai ser assunto do próximo tópico. Mas antes de falar dele, de uma forma geral, a gente pode definir então o vetor R como sendo quem? Um x unitário i mais um y que multiplica o unitário j mais um z que multiplica o unitário k. Então isso aqui seria, digamos assim, uma representação do vetor posição R nas três coordenadas, né? X, y, z. Claro que multiplicando respectivamente os seus versores ou seus vetores unitários associados a cada dimensão, ok? Bem, agora vamos aqui ao vetor de deslocamento. Como eu mostrei aqui, é o próximo ponto, né? É o vetor de deslocamento. Então, da mesma forma como vocês viram lá o vetor, como vocês viram lá o deslocamento escalar, a mesma coisa vocês vão ver aqui no vetor de deslocamento. Então vocês têm que o delta R, ele é quem? Vai ser
R2 menos quem? Menos R1. E aí o que vocês vão fazer? É só fazer a operação de soma vetorial, né? Então quem é o R2? Delta R, então vai ser quem? O delta R vai ser quem? R2 é quem? Vai ser x2 unitário I mais y2 unitário J mais z2 unitário K. Aí a gente abre um pouco aqui o zoom, né? Vamos diminuir. E menos quem? Aí a gente vai colocar um parênteses aqui, né? Aí o R1, aí vocês vão escrever um x1 unitário I, na verdade, não é? Aqui coloquei errado. Unitário I mais um y1 unitário J mais um z1 unitário K, ok? E finalmente, quando vocês só podem fazer a operação com versores unitários, certo? É como se fosse uma etiqueta, certo? E aí você fosse classificar os tecidos. Então, poliéster, tudo que tem uma etiqueta de poliéster, não importa se a cor é branca, azul ou vermelho, vai ficar numa estante. Se eu tenho um tecido que é puramente algodão, não importa se é a cor azul, preto, branco, vermelho, não importa. Eu vou pegar todas aquelas cores, desde que seja de algodão, e colocar numa outra estante. Então, dessa mesma forma, a gente pode fazer isso, certo? Então, temos aqui que o nosso ΔR, vetor, ele vai ser um x2 menos um x1, unitário I, mais quem? Um y2 menos um y1, unitário J, mais um z2 menos z1 unitário K, certo? Então isso aqui, pessoal, é o nosso vetor de deslocamento, certo? Esse aqui é o nosso vetor de deslocamento, que nada mais é o que? É como se pegasse cada deslocamento escalar de cada componente, né, de cada coordenada, e depois multiplicasse eles pelo vetor unitário de cada coordenada, de cada dimensão, e somasse, né? Aí você vai ter o vetor de deslocamento. Repare que isso aqui seria aqui o delta x, esse cara aqui é um delta y, e esse cara aqui é um delta z. Então, de uma forma definitiva, podemos escrever que o delta R é quem? É um delta x unitário I mais um delta y unitário J mais o que? Um delta z unitário K, certo? Tanto a resposta da esquerda quanto da direita são válidas, ok? E aí a gente fecha o conceito de vetor de deslocamento. Muito bem. Então, vamos supor agora como é que a gente define um outro conceito importante, que é o vetor velocidade. Nesse caso aqui, a gente sempre vai falar da velocidade instantânea, tá? Então, fazendo uma breve recapitulação das videoaulas anteriores, lembrando que no conceito escalar, a gente viu o quê? Que a velocidade era a derivada de uma posição, né, de um s, em relação ao tempo. Agora, no contexto vetorial, eu tenho que o meu vetor v, na verdade, ele é quem? Ele é uma derivada do vetor r em relação ao tempo. Agora, o que eu tenho? Eu tenho que o meu vetor r, ele é um vetor, uma função vetorial, certo? Ele é uma função vetorial que depende do tempo. Porque que à medida que o tempo vai passando, esse vetor r, que é o vetor posição, ele muda, ok?
Então, se a gente for levar em consideração a definição de R, certo? Que é essa aqui em cima, ó, que eu vou definir aqui, ó. O que acontece? Se o R muda com o tempo, eu tenho que ter o que? Pelo menos uma componente variando no tempo, certo? Ou seja, tanto x, eu posso ter x, y, z, ambos variando no tempo. Esses parâmetros, essas posições, essas componentes escalares dos vetores posições, certo? Ou posso ter somente um deles variando no tempo, ou x ou y, z, não importa. O que importa é ou ter os três variando, ou tenho somente um variando, que é a condição mínima e a condição máxima, né? Eu nunca posso ter nenhum deles variando, isso é impossível. Ou x ou y ou z tem que ser uma coisa que varia no tempo, tem que ser uma quantidade que esteja variando no tempo, senão aí o meu vetor R é um vetor constante, certo? E aí o vetor velocidade é zero. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos reescrever aqui, então eu tenho o quê? Que o meu vetor R em função do tempo é o que? É um x em função do tempo que multiplica o unitário i, mais um y em função do tempo unitário j, mais um z em função do tempo unitário k, certo? E aí eu vou derivar. Então o vetor velocidade vai ser quem? A derivada do vetor r em relação ao tempo, que é igual à derivada desse termo aqui, ó, que eu acabei de escrever anteriormente. Aí tem a regra da derivada. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então eu vou ter a derivada em relação ao tempo x, que depende do tempo. Já está subentendido que x, y e z depende do tempo. Então eu não vou, para não ficar a notação pesada, carregada, eu vou simplesmente escrever x unitário i mais a derivada em relação ao tempo de y unitário j mais a derivada em relação ao tempo de z unitário k, certo? Então reparem que eu tenho uma derivada de um produto, né? O escalar, que é o x, que depende do tempo, e do unitário i. Nesse caso aí, tanto o unitário i e j e k eles são versores unitários, né, que constroem a base do meu espaço vetorial e eles não mudam com o tempo, certo? Eles não mudam com o tempo. Ok? Então eles podem sair fora da derivada. Então ao fazer isso, você tem que o vetor v vai ser quem? I derivada de x em relação a t, mais um unitário j derivada de y em relação a t, mais um z, mais um k unitário k derivada de z em relação a t. Mais derivada de x em relação a t é a velocidade. Y em relação a t é o que? É a velocidade do eixo x na coordenada y. E z em relação a t é a componente z da velocidade. Então eu posso finalmente escrever que o vetor velocidade é isso aqui, ó, é um vx unitário i mais um vy que multiplica um unitário j mais um vz unitário k. Certo, pessoal? E aí a gente fecha o conceito de vetor velocidade, certo? E passando para a próxima parte, que é o quê? Que é o conceito de vetor à aceleração. Lá do ponto escalar, vimos o quê? Que é a aceleração, sem o vetor ainda. Do ponto de vista escalar, vimos que a aceleração é quem? É a derivada da velocidade em relação ao tempo. Aqui podemos escrever o quê? Que a aceleração é o quê?
O vetor aceleração agora é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, ok? E aí o que acontece? Vocês vão ter uma derivada de cada componente dessa aqui, ó, do V que eu acabei de escrever aqui em cima. Então é simplesmente aplicar isso aqui. Então o vetor aceleração, ele é o que? É um unitário I derivada de Vx em relação ao tempo, mais o unitário J derivada de Vy em relação ao tempo, mais o unitário K que multiplica a derivada de Vz em relação ao tempo. Ok? E aí, consequentemente, vocês vão ter vão verificar o resultado final, que é o vetor aceleração vai ser um AX unitário I mais AY unitário J mais um AZ unitário K, certo? E aí chega-se ao conceito de vetor aceleração. Francisco, e agora, como é que a gente faz para classificar os movimentos quando agora o movimento é tridimensional ou bidimensional, certo? Então, nesse caso aqui, é muito importante que vocês montem o problema da seguinte forma. De uma forma simples, né, o que acontece? Lá, movimentos, né? Vamos colocar aqui tipos de movimentos. Tipos de movimento. No espaço 3D. Ou seja, aí o que acontece agora? Não tem muita dificuldade, pessoal. O que a gente vai escrever? Aí vamos escrever o seguinte, olha. Se o movimento for constante, ou seja, se o meu vetor velocidade, agora repare, não é mais a velocidade, se o meu vetor velocidade ele for constante do tempo, eu vou ter o que? Um movimento uniforme, certo? Um movimento uniforme, continua sendo uniforme, não tem problema. Certo? Ou continuará sendo um movimento uniforme. E aí como é que a gente escreve? Aí só que agora não vai ser x e nem s. A gente vai escrever o seguinte, olha. Eu tenho um vetor r, que vai ser um vetor r0, que é um vetor posição inicial, mais o que? Mais um vetor v, certo? Que multiplica o tempo. Ok? E esse vetor v ele é constante do tempo, certo? Repare que a única grandeza aqui escalar é o tempo, porque não faz sentido você dizer tempo como sendo o que? Uma grandeza vetorial, né? Isso não tem sentido físico nenhum. O tempo não precisa de direção nem sentido, certo? Para você caracterizar de forma clássica que eu estou falando, certo? Então, isso mostra o seguinte, que se a gente fosse definir esse movimento, abrir ele em três componentes, x, y, z, então eu vou ter três equações, eu vou ter um x, certo? Isso vai ser um x igual a x0 mais vt, um vx. Repare que não é só v, é um vx. Vou ter um y igual a um y0 mais um v yt, e finalmente eu vou ter um z, que vai ser um z0 mais um vzt, certo? Isso por causa do movimento uniforme. Se eu tiver um movimento uniforme variado, agora o meu vetor velocidade ele não é mais constante, certo? No tempo. O meu vetor velocidade ele varia no tempo. E aí vimos lá para o caso unidimensional, para o caso escalar, o que? Que a gente vai ter agora a representação dele, né? Aí teremos o que? O vetor R aqui,
ele é um vetor posição inicial mais um vetor, agora a gente vai categorizar um vetor velocidade inicial v0, que multiplica o tempo, mais um meio, um vetor aceleração, que multiplica o quadrado do tempo. E aqui seria o caso que da posição em função do tempo, né? O vetor posição em função do tempo. E aí eu vou ter essa equação para três componentes, x, y, z. Então eu vou ter um x em função do tempo, que a gente já sabe quem é, que é um x0, v0x, certo? Vezes o tempo, mais quem? 1 meio ax multiplica o tempo ao quadrado. Ah, cadê o unitário i? Como a gente já está escrevendo em cada coordenada, não há necessidade, a gente está desmembrando ele nas três coordenadas diferentes, certo? O y em função do tempo vai ser um y0 mais um v0, que multiplica quem? Né? Um v0y, né? Esse v0, esse subíndice tem que ficar bem claro. O 0 quer dizer que é inicial e o y quer dizer que é na coordenada da qual ele está se deslocando, certo? A projeção dele está naquela coordenada. Que multiplica o tempo mais um meio de AY, que multiplica t ao quadrado. E finalmente temos o z, t igual a y, não, né? Igual a z0 mais a velocidade v0, z, que multiplica o tempo, mais 1 meio az t ao quadrado. Certo, pessoal? Então isso aqui seria o vetor posição em função do tempo dentro do contexto do movimento que variado, né? Uniforme variado. Então isso aqui é o movimento uniforme variado, certo? Aí agora, o que acontece? Da mesma forma que tem o vetor posição, tem o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade, vimos o quê? Que vai ser um v0 vetor mais um vetor aceleração que multiplica o tempo. Então, vamos ter o mesmo raciocínio para x, para y e para z. Para x, eu vou ter um vetor velocidade, um v em função. Eu vou ter um vx, que vai ser um v0x, mais um ax, que multiplica t. Aqui eu vou ter um vy igual a um v0y mais um ayt. E aqui eu vou ter um vz, v0z mais az, que multiplica o tempo. Certo, pessoal? Então é fundamental isso aqui, porque isso aqui vai ser a base para a próxima parte da cinemática, que é o que? Que é movimento, lançamento de projéteis, certo? Porque lançamento de projéteis é um movimento que a gente vai abordar do caráter bidimensional, certo? Onde o coordenadas x vai ser o que? A superfície, né? E o y vai ser a altitude. Ok? Então, pessoal, finalizamos aqui essa parte de vetor, certo? A cinemática vetorial, ok? Estou diminuindo aqui o zoom para vocês terem uma visão mais ampla, né? Do que foi colocado. Então, repare que a gente fechou essa parte aqui de movimento cinemático vetorial, ok? Então, pessoal, vou terminar por hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.